vive. Você pode adorar? Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Você crê? Mas eu bem sei. O meu Jesus, que vivo está. Amém? Ele está aqui, você crê? Ele está aqui. Queridos, é muito bom estar aqui. Quero agradecer ao pastor Ciro, né? Por esse privilégio, né? Igreja que até eu fico emocionado, né? De poder estar aqui de coração. É onde eu conheci a minha esposa, me casei, apresentei o meu filho, virei concreto com o irmão Thales, né? Irmão Genésio. Não é que eu sou velho não, gente. Eu comecei novinho, tá? Então, assim, muitas coisas, né, nós vimos aqui, estar aqui, né? Servi muitos anos nesse lugar. Hoje Deus me levou, né? Estou servindo ali em Chaperó. Eu sempre digo para eles, né? De onde eu vim, eu aprendi isso. De onde eu vim, eu aprendi aquilo. Então, assim, é muito bom estar aqui, que eu me sinto em casa. Quero que a minha esposa fique de pé mais uma vez, né? Eu falo para ela que, tadinha, ela orou pouco quando me conheceu, né? Ainda bem que eu estava orando muito nessa época, né? Mas Deus possa estar te abençoando. O meu filho não pôde estar aqui, ele estaria aqui, mas em cima da hora ele precisou cobrir lá um colega que precisou fazer uma cirurgia, né, lá no louvor, então ele teve para o louvor, tá bom? Mas, amados, antes de ler aqui, eu estava ontem em casa e eu vi algumas coisas que eu senti no coração de passar aqui. Cadê o nosso pessoal da mídia? Se estiver pronto aí, puder passar. Quem lembra disso aqui? Quem lembra? Quem estava aqui nesse dia? Apaga a luz aí, fazendo um favor, para ficar um pouquinho melhor. Quem lembra desse evento? Olha como é que era. Passa a próxima. Olha o Marquinhos, pastor Binho. Era esse templo aqui, gente. Olha lá, Marquinhos dormindo. Olha. Olha aí, Priscila, Vivi. Olha, gente, que legal. Era assim, ó. Tem outro. Olha esse. Olha isso. Olha. Foi, né? Olha isso aqui. Tantas histórias, né? E aí eu procurei, mas eu não consegui, mas eu consegui achar no local e filmei mais ou menos um vídeo. Aí eu vou ver se eles conseguem passar o vídeo, vai ser muito bom. Quem estava aqui nessa época? Quem estava nesse vídeo aí? Quem estava? Eu lembro que o Adriano estava aqui em cima com o tablet. Ele ficava mais do lado do tablet que da Eliane. É onde que é a igreja ao lado. E Deus falou no coração do pastor Ciro para nós, aqui em volta desse lugar, orarmos e profetizarmos a construção deste templo. Pastor Zé. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor por tudo que Ele tem feito nesse lugar. Ele tem feito coisas lindas e maravilhosas nesse lugar, amém? Queridos, eu estava lembrando esse dia de um programa de humor, em que um soldado, né, no programa, escreveu assim no quadro: metade da família do comandante é burra. E o comandante, quando olhou aquilo ali, ficou enfurecido e falou: você vai agora e muda isso aí, eu quero que você mude isso agora. E ele foi lá e escreveu: metade da família do comandante não é burra. Ele mudou alguma coisa? Não. O comandante esperava que ele mudasse o rumo daquela prosa, mas ele não mudou nada. E por que eu estou falando isso para você? Por muitas das vezes na nossa vida, nós enfrentamos momentos
em que nós olhamos e parece que nada muda. Essa palavra que Deus falou ao meu coração para ministrar hoje, Ele me deu alguns meses atrás, e quando o pastor Ciro me convidou, no mesmo instante, Deus falou, vai ser lá que você vai pregar essa mensagem. Eu estou te falando isso, porque o pastor Ciro é prova. O pastor Ciro perdeu seu pai cedo, né? Teve que ser o chefe da casa muito criança, passou por muita dificuldade, muita luta. Muitos sabem na história do pastor Ciro. Ele poderia estar na estatística daqueles órfãos, né, de pais, que crescem revoltados, que entram para o mundo das drogas, que passam dificuldade, vão fazer coisa errada. Mas o que mudou a história do pastor Ciro foi Deus. O que mudou a história dele para permitir que ele completasse hoje 26 anos, né, pastor? 26 anos de ministério foi Deus. Ele mudou a história da família do pastor Ciro, E nós, por muitas das vezes, se levantam tantas coisas, e parece que a nossa história é um momento tão estranho, tão difícil, que parece que vai acabar assim. Deixa eu te falar uma coisa, não confunda quem você é com aquilo que te aconteceu. Não confunda quem você é com o momento que você está vivendo. Não confunda quem você é pelas lutas que você está enfrentando. Nada do que te aconteceu ou tem acontecido é maior do que o poder de Deus. É maior do que o Deus que muda histórias. E eu creio que nessa noite, o Deus que muda a história, Ele está aqui. E Ele quer mudar histórias nessa noite. Assim como Ele mudou a história do pastor Ciro e permitiu que ele fosse homem, esteja sendo homem usado para cuidar de muitas vidas, Ele quer mudar a tua história, para que você não pare pelo caminho. Queria te convidar a abrir a Bíblia, no livro de Mateus. Mateus capítulo 1. De 1 a 17. Mateus capítulo 1, de 1 a 17. Hein? Quem achou, diga. Isso. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque, Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais e Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou Babel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, e Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Amém? Esse texto é lindo, amados. Por muito tempo eu olhava esse texto assim, eu falava, mas só nome. Mas esse texto, ele traz uma riqueza tão linda para as nossas vidas. Ele traz algo maravilhoso para mim e para você. E eu queria rapidamente falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu te digo, Ele falou primeiro comigo. Temos enfrentado, né, uma luta muito grande, se levantou lá no trabalho. Mas o Deus que muda história, Ele vai mudar aquela situação. E eu não sei qual a história que você está vivendo hoje, mas te falo uma coisa, o Deus que muda história está aqui, amém? Você crê assim? E o Deus que muda história, queridos, Ele muda história onde existe o impossível. Olha o que diz o versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e aos seus irmãos amados. Quem foi Abraão, Isaque e Jacó? Abraão
foi aquele a qual Deus chamou para a promessa de ser pai de uma grande nação, do povo de Deus. Mas existe algo muito interessante, nós vamos ver em Gênesis 11:30, Gênesis 25:21 e Gênesis 29:31, as mulheres desses homens eram o quê? Eram o quê as mulheres deles? Todas estéreis. Como que Deus chama um homem para ser pai de uma grande nação, para cumprir o propósito dele, e aquela mulher estéril? O Deus que muda a história, Ele muda onde existe o impossível. E às vezes nós chegamos diante de Deus com o nosso impossível. E eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus: o impossível que você tem para Deus não é nada, porque Ele pode mudar a tua história. E é lindo demais, porque nós vamos ver em Romanos 4:18-19, vai dizer que Deus levantou um povo de um homem já amortecido. Queridos, Abraão, que a gente fala assim, a Sara era estéril, mas Abraão já era avançado de idade e também não poderia ter filhos. Queridos, Deus, Ele não precisa da minha e da sua ajuda para milagres. Ele não precisa. Entenda, milagre não existe a minha e a sua participação, ela é de Deus. Não existe uma participação de milagre, existe viver o milagre. Existe viver esse milagre, querido. Agora, existe o privilégio de passar pelo processo do milagre. O milagre, ele gera experiência, e essa experiência gera testemunho na nossa vida. O Deus que muda história, Ele muda história aonde existe o impossível. Qual o impossível que você está vivendo hoje? Qual é a situação que você se deparou essa semana? Ou tem se deparado e você olha e acha que não vai acontecer? O Deus que pegou homens que tinham mulheres estéreis, fez dessas mulheres mães de homens de um povo que hoje chegou até nós, amados. Você entende isso? Você parou para entender o Deus do impossível como Ele é? Aos olhos humanos, nunca que Abraão seria pai de uma grande nação. Mas ele foi, porque o Deus que muda história, Ele muda aonde é o impossível. Talvez você está desanimado, perdeu a sua fé, pense em desistir, vou além. Tem questionado até Deus. E eu te entendo, porque eu já questionei. Muitos aqui lembram de um momento muito difícil nosso, né, pastor Zanza, que nós perdemos nossos 2 filhos, e o segundo foi muito difícil. O segundo foi muito difícil. Agora essa mulher ria, e eu pensava, ela está maluca. Acabamos de enterrar uma criança, essa mulher está rindo, ela não está normal. E eu não suportava ouvir a palavra, Deus sabe. Eu entrei numa crise burra, né? Como se a gente pudesse entrar em crise com Deus, mas foi o momento que eu vivi, que Deus me tratou. E eu lembro que uma vez, o coração muito apertado, eu cheguei em cima da minha arrogância e falei assim para uma pessoa: onde estava Deus quando deixou o meu filho morrer? E essa pessoa vira para mim, usada pelo Espírito Santo de Deus, e falou assim: no mesmo lugar que ele estava quando dele morreu para te salvar. Você entende? O Deus que muda história, Ele muda onde é impossível. Ele nos deu Isaac, né, amor? Nos deu Isaac. Então, querido, o Deus que muda história está aqui nessa noite. O Deus que muda história, mesmo diante de uma história de vergonha. Olha o que diz o versículo 5. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, este de Ruth gerou Obed e Obed a Jessé. Quem foi Raabe, amados? Quem foi Raabe? Uma prostituta. Uma mulher que tinha uma vida de vergonha, de muita tristeza. Uma mulher que era rejeitada pela sociedade, ela simplesmente era um objeto para os homens. E agora esta mulher, ela se encontra na genealogia de Jesus, sabe por quê? Porque o Deus que muda história, mudou uma história de vergonha dessa mulher. Nós vamos encontrar, quando Josué fala, vai lá na terra espiar o pessoal, aquela galera lá, aquele povo, e eles se hospedam onde? Na casa da prostituta Raabe, é o que diz o versículo. E aí nós vamos ver Raabe sendo mencionada em Hebreus. E às vezes, meu amado,
meu querido, meu irmão, meu visitante. Você acha que essa história de vergonha, de humilhação, ninguém pode mudar. Lembro que nós estávamos fazendo uma célula e Deus incomodou. Célula lá na Estrela do Céu. Deus incomodou e falou, faz a célula na praça. Quem conhece aqui a Praça Abelardo Goulart? Aquela praça, gente, brota adolescente e jovem. E Deus incomodou, vai para lá. Peguei aquela galera toda, vamos fazer a célula na praça. Ela tem assim um círculo enorme, com várias lugares para o pessoal sentar, e começamos a fazer. Aquele pessoal, primeira semana, segunda, terceira semana, já estava cheio de jovem adolescente. Tinha pais que levavam jovens adolescentes, ficavam de longe olhando, esperando. E num belo dia Deus falou comigo, fala sobre cura hoje. Totalmente fora do roteiro. Totalmente. E aí eu falei com o pastor e ele falou, Ed, é isso, vai. E eu comecei a ministrar sobre cura. E naquele momento uma adolescente começou a chorar e ela se tremia muito. E nós estávamos lá. E Deus falou comigo assim, pede para eles falarem aquilo que está machucando eles. Uma adolescente de 14 anos, tá, irmãos? E ela chorava, ela não conseguia, depois de tudo, chegamos lá perto dela. E eu falei, você fala, eu não consigo, você consegue. Eu não consigo, eu falei, você consegue. E ela se tremia, daqui a pouco ela chegou, agarrou aqui, começou a chorar. E ela falou assim, eu fui abusada pelo meu tio desde pequena. Eu me sinto um lixo. Eu tenho vergonha de mim. Imagina o coração. Ela falou, e minha mãe não acredita em mim. Recentemente ela esteve no encontro com Deus, onde Deus está mudando a história daquela menina. Você entende, amado? Deus que muda a história, Ele muda uma história mesmo diante de uma história, uma vida de vergonha. Porque talvez o que te aconteceu, o que você fez, uma decisão que você tomou de outra pessoa, trouxe vergonha para a sua vida, humilhação, tristeza, você se sente um lixo. Mas o Deus que muda a história, Ele está aqui. Nós somos feitos à imagem e semelhança dEle. Ele quer mudar a tua vida. O Deus que muda a história, Ele muda a história até diante de um pecado. Até diante do pecado, olha o que diz o verso 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, do que fora mulher de Urias. Nós sabemos essa história. Davi um belo dia olha, vê aquela mulher, ficou encantado com ela, pede para chamar aquela mulher, se deita com ela, peca. E a partir daquele momento, vira uma bagunça a casa dele. O ministério dele, o propósito que Deus tinha para ele. A família se perde, filho, um querendo matar o outro, querendo matar o pai. Abusos dentro da família. Porque o pecado ele chegou e causou dor, tristeza, morte, destruição. E o Deus que muda a história, Ele está aqui, digo para você nesta noite, olha para mim aqui, querido, o teu pecado eu quero perdoar. Independente de onde esse pecado te levou, independente do que esse pecado está causando na sua vida, eu estou aqui e eu quero te perdoar. E assim como eu fiz com Davi, eu quero fazer contigo, porque Deus restaurou a vida dele. Ficou as consequências. Ele teve que enfrentar, mas ele continuou sendo um homem o quê? Segundo o coração de Deus. O Deus que muda a história, Ele muda uma história mesmo diante do pecado. Isaías 59, 2 vai dizer, a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e Deus. O pecado, querido, o pecado que talvez você esteja vivendo, ele está te separando do propósito que Deus tem para a tua vida. Ele está te separando daquilo que Deus tem para você. Talvez ele esteja destruindo a tua casa. Talvez ele esteja destruindo o teu propósito, o teu chamado, o teu ministério, a sua família. Mas o Deus que muda a história, Ele está aqui. E Ele quer trazer arrependimento ao teu coração e mudar a tua vida. O Deus que muda a história, Ele muda a história independente do lugar onde você estiver. Olha o que diz o verso 11. Amados, que coisa mais linda, olha.
Josias gerou Jeconias, e Jeconias a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Jeremias 29, nós vamos encontrar o Senhor falando: orai pela paz da cidade. Se ali houver paz, vocês terão paz. Queridos, o povo estava cativo. O povo estava cativo, preso, longe de tudo. E mesmo assim o povo não deixou de crescer, de multiplicar. Não cessou de frutificar. O Deus que muda história, Ele muda história independente de onde você esteja. Talvez seja no teu trabalho, esteja sendo um lugar muito difícil de você estar, mas não para de dar fruto, não para de avançar, não para de crescer. Talvez seja dentro da tua casa, teu exílio. Eu falo por mim, quantas vezes eu chegava aqui, quando era o templo ali, adolescente, o meu Egito era em casa. Era em casa. Eu chegava aqui, né, buscando forças para poder se manter firme. Chegava em casa, o meu exílio era em casa. O meu Egito era em casa. As lutas eram dentro de casa, com meus pais. Como era difícil. Quantas vezes corri para a casa das ânsias de muitos aqui. Às vezes é dentro da sua casa. Sabia? Mas Deus te fala nessa noite: eu vou mudar a tua história. Só não para, continua. Dá fruta ali mesmo. Porque aqui eles não deixaram de crescer mesmo no exílio. Eles não deixaram de dar frutos, mesmo numa terra que não era para eles estarem. Mesmo como escravos, eles não deixaram de ser quem eles eram. Porque quem eles eram era representado por Deus. Não importa onde você está, entenda uma coisa: você é filho de Deus. Isso não muda, o lugar que você está não muda você, porque você é filho de Deus. Eu trabalhei num local, eu ficava lá cantando, adorando. Só que esse local era um galpão muito grande. E nos fundos assim era a casa dos pais do dono, né, da oficina. E eu gostava de chegar, cantar, ficava cantando, louvando. Aí um belo dia, a mãe desse rapaz chegou para mim e falou: ó, você, a partir de hoje, você não vai mais cantar nesse lugar. Essa sua música está atrapalhando os meus guias. A hora que ela começou a me perseguir, eu falei: tá bom, eu não canto mais em voz alta, eu canto em espírito. Né? E eu continuei cantando em espírito. E um amigo falou assim: Ed, você está maluco, cara. Essa mulher te odeia. Quando você vai embora, ela sai cantando os negócios, botando sal, botando os negócios lá. E uma porção de gofre, vai gastar sal. Vai gastar o sal dela, porque eu vou continuar adorando. Eu vou continuar louvando ao Senhor. Eu não vou deixar de adorar a Deus. Eu continuava adorando aqui no coração. Ela achava que era só o tom da minha voz que atrapalhava. Não era isso. Era o Deus que habitava em mim, você entende? Não importa onde você está, o Deus que muda história está com você. Não pare, dê fruto, continue. Ele quer te usar, Ele quer usar você. Queridos, o Deus que muda história, Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe as tuas noites no teu travesseiro. As culpas, as vergonhas, os medos, o pecado, a situação de onde você está, mas Ele quer mudar isto. Quantas dificuldades eu creio que o pastor Ciro passou nesse processo de pastorear, de cuidar de vidas. Muitas nós presenciamos, muitas nós causamos como ovelhas. Em nenhum momento ele desistiu. Vontade de desistir, o inimigo com certeza coloca. Mas Deus sempre cuidou para permitir ele chegar até aqui. E te digo uma coisa: eu sou fruto do amor de Deus, a vida do pastor Ciro, a Zanza, do pai Jebe. Levanta a mão. Ali, ó. Corria para casa lá, né, pastor Bim? Corria para casa deles, amados. Pessoas que cuidaram de mim quando eu pensava em desistir. Eu fico pensando, se esses homens tivessem desistido, talvez eu não estaria aqui.
Entende? Talvez você esteja pensando em desistir. Não desiste. Porque tem pessoas que dependem de você. E se você desistir, ele vai desistir também. E se você parar, ele vai parar também. O Deus que muda a história, amados, ele torna o sobrenatural no natural, para que o natural viva o sobrenatural. O que quer dizer isso? Versos 16 e 17. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão e Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia. 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. O sobrenatural, Jesus, se torna natural, homem. Para que o natural, eu e você, possamos viver o sobrenatural, que é a presença do Deus Santo. Amém? Você entende? Jesus, o sobrenatural, ele se torna natural, homem, habita entre nós, sofre, passa por tudo isso, para que nós, homens naturais, pudéssemos desfrutar do sobrenatural, que é a presença dele, e um dia morar no céu. Queridos, isso aqui é passageiro demais. Daqui a pouco nós estaremos adorando ao Senhor juntos. Eu não entendo. Eu não posso entender. Quem serve a Jesus, quem conhece a Jesus, e não desfruta disso. Querido, ele veio para mudar a nossa história. E eu vou te falar uma coisa. Existem histórias que somente serão mudadas quando você mudar primeiro. Às vezes nós oramos para Deus mudar algo que está acontecendo conosco, mas sabe o que Deus quer fazer antes? Mudar você, mudar a mim. Existem histórias externas que somente serão mudadas quando internamente eu for mudado. Nós vamos ver lá em João 1, 46, 48, né, Natanael falando, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus fala para ele, ó, antes Filipe falasse com você, eu te vi debaixo da figueira. Aí o que ele fala? O Senhor é o Cristo. Dá para pensar. É só por causa disso ele falou isso, reconheceu que Jesus era o mestre? Historiadores vão dizer o seguinte, que Natanael era contemporâneo de Cristo, no sentido de quê? Era um dos bebês. Na época de Jesus, eles queriam matar as crianças, ele também mandaram matar ele, e esconderam ele nesse lugar, e poucas pessoas sabiam, e Jesus vai e toca no lugar no coração dele, que somente o Senhor sabia. Ele veio para mudar a nossa história, ele veio para mudar a nossa história. Hebreus 12, 2 vai dizer que ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele inicia e termina a nossa história. Jesus, ele está aqui. O Deus que muda a história, ele está aqui. E ele quer fazer algo na tua vida. Se você pudesse agora abrir o teu coração e falar para Jesus o que você está sentindo. Se você pudesse vir aqui na frente e rasgar o teu coração e falar para a gente o que você está pensando. Quais são as suas dores? O que está te magoando? O que está te machucando? Eu te digo uma coisa, ele está de braços abertos. Ele quer te ouvir. Na Roma antiga, quando os soldados vinham das guerras, feridos, machucados, eles colocavam, faziam uma festa, o governador lá na frente, de um lado o povo, de outro lado o povo, as autoridades. E aqueles homens chegavam, muitos machucados, feridos, muitas vezes com algum membro, perdeu algum membro. Todos machucados, mas ali eles eram honrados por tudo que eles viveram pelaquela cidade, por tudo que eles enfrentaram. Deixa eu te falar uma coisa. No dia que nós chegarmos no céu, o mestre vai estar à nossa frente. E vamos pensar numa coisa aqui, vamos conjecturar algo que nós podemos fazer. Imagina você entrando, depois de passar por tudo que você está passando. Depois de enfrentar por tudo que você está enfrentando, você olhar para Paulo.
e lembrar que Paulo sofreu, mas não desistiu. Você olhar para José, foi abandonado, mas não desistiu. Você olhar para Davi, pecou, mas não desistiu. Você olhar para Moisés, teve as dificuldades dele, mas não desistiu. Você olhar para Raabe, teve uma vida de vergonha, mas não desistiu. E todos ali falando, uau, Bia, você chegou. Cauã, você chegou. Rafinha, Dodô. Elcio, você chegou, que legal. Nós vimos aqui a tua luta, a tua dificuldade. E Deus lá na frente, eu mudei a tua história. Eu sabia que você ia conseguir. Você entende? Esses homens não desistiram e hoje se tornam testemunhos daquilo que nós podemos viver com Deus. Não desista. Existem pessoas do teu lado, dentro da tua casa, no seu trabalho, na igreja, na rua, que depende do teu testemunho de fé, para que eles possam conhecer o Deus que muda a história. Independente do impossível que você está vivendo, o Deus que muda a história, Ele está aqui, Ele tem poder para mudar o que está acontecendo contigo, mesmo diante de uma história de vergonha. Independentemente do lugar onde você esteja, o Deus que muda a história está aqui. Independente do pecado, Ele veio em forma de homem, para que você, homens, pudessem viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Ele te ama tanto. Ele te ama demais. Ele deseja mudar algo dentro do teu coração nessa noite. Talvez você tenha pedido muito para Deus mudar alguém. E vou te falar uma coisa, não se assuste se Deus não mudar. Não porque Deus não quer. Sabe por quê? Deus faz o que Ele quiser, mas muitas vezes a pessoa não permite. Sabe o que Deus quer? Mudar o teu coração em relação a essa pessoa. Talvez essa pessoa não vai mudar nunca, mas que Deus quer mudar é você. Como você vai lidar com isso? Talvez seja uma enfermidade. Querido, existe poder no Senhor. É o Deus de cura. Talvez você se envolveu numa situação difícil, mas o Deus que muda a história está aqui. Ele quer mudar a tua história. Vamos ficar de pé. Fica de pé. Não se distraia. Eu queria que você adorasse ao Senhor com esse louvor. Os irmãos vão estar ministrando aqui. Eu queria que você adorasse ao Pai. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Começa a lembrar agora do teu impossível. Isso, começa a lembrar nesse momento do teu impossível. Começa a lembrar agora do lugar difícil que você está, do que você está passando, das lutas que você tem enfrentado. Começa a lembrar agora dessa história, disso que te aconteceu, que talvez que você pensa, te traz vergonha. Começa a lembrar agora desse pecado. Mas se lembra de uma coisa: o Deus Santo que se fez homem está aqui. E Ele quer mudar algo dentro do teu coração, da tua vida. Você, meu irmão, Ele quer mudar a tua história. Você, meu amigo que entrou aqui e não aceitou a Ele como seu Salvador, Ele quer mudar a tua história, quer te garantir vida, quer te garantir salvação, quer trazer paz. Chega de chorar, de fingir que está tudo bem. Ele sabe que não está tudo bem. Ele está com você. Vamos adorar o Senhor. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás Ele está contigo, querido. Não estou Você não está sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Não tema. Temer porque
sobre todo nome. Eu vagirei, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que Independentemente do que houver, independentemente do que vier sobre você, Ele vai prover de novo, amém? eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Não me queima, Querido, você não vai se perder. Você não está sozinho, Ele está aqui. Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele está olhando para você, por você, para aquilo que você está vivendo? Ele quer ser o teu esconderijo. Você nunca estará sozinho. Permita Ele cuidar de você. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. O nome que é sobre todo nome. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Te adoramos, Senhor. Independentemente do que vier, Senhor, nós cremos que o Senhor irá prover de novo. Nós cremos que o Senhor está cuidando de nós. Nós cremos no teu poder. Nós cremos no teu amor. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Que você está enfrentando, ele não tem poder de roubar a tua fé. Essa notícia que chegou, ela nunca será maior do que o poder de Deus. Não vou roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Guardado por quem nunca perdeu batalhas. Aleluia! Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Ele está aqui. O Senhor está aqui. Igreja, Ele está aqui. Igreja, Ele está aqui. Essa palavra não foi uma palavra minha, mas foi uma palavra vinda do Espírito Santo para o teu coração, para o nosso coração. Ele não deseja, Ele não quer que eu e você venhamos sair daqui desta noite com o nosso coração desta maneira que entramos, com essa situação, sem ser colocada nas mãos daquele que pode mudar a tua história. O Deus que muda a história está aqui. Ele pode mudar a história da tua casa, do teu filho, do seu esposo, da sua esposa, da sua família, no teu trabalho, seja o que for, Ele está aqui e Ele pode mudar e Ele quer mudar.
Nós falamos aqui, queridos, sobre vergonha, sobre dor, pecados, impossíveis, lugares a qual nós estamos passando por dificuldade, e uma falta de fé que parece que nós não cremos, que Deus, esse Todo-Poderoso, Ele não pode fazer, mas Ele se tornou homem para nos deixar seguros, nos garantir a salvação. Eu quero te convidar, meu querido, aquilo que tem doído dentro do teu coração, aquilo que tem doído, te machucado, feito você perder a fé, seja o que for, talvez não seja nem nada do que eu falei aqui, seja outra coisa, e você pensa em desistir, e você acha que as circunstâncias não vão ser mudadas, isso é mentira do diabo, porque o Deus que muda a história, Ele está aqui, e eu quero te convidar a vir aqui para orarmos pela tua vida. Vem aqui à frente, querido. Aquele impossível que somente o Senhor pode, lembre-se de uma coisa, impossível é o Senhor que faz. Impossível é o Senhor que faz. Existem corações aqui chorando, existem corações aqui com medo, existem corações aqui tristes, preocupados, mas existe um Deus que está acima de tudo isso, um Deus que sonda o teu coração, sabe o que você está passando, mas deixa eu te contar uma coisa, ou melhor, te lembrar uma coisa, Ele sabe, Ele conhece, mas Ele tem a resposta, Ele tem a solução, Ele tem um milagre. Eu creio que Ele vai prover de novo, eu creio que o milagre vai acontecer de novo, eu creio que o milagre vai acontecer. Por quê? Porque está escrito aqui, Ele quer mudar algo dentro do teu coração. Talvez antes do milagre acontecer, antes dele mudar essa história, Ele quer mudar algo dentro do teu coração. Ele quer preparar você para o milagre. Creia, querido, creia, querido, creia, Ele está aqui. Tempestade. Venha, querido. Ainda há pessoas que precisam colocar o coração aqui diante do Senhor. O Senhor sabe da tua vida, Ele conhece o motivo do teu choro. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Talvez você entrou aqui e aparentemente está tudo bem com você, em casa, no trabalho. Às vezes as pessoas falam assim: o diabo tirou tudo de Jó. Enganado, porque o tudo de Jó era Deus, e Deus Ele não tirou. Se você tem Deus, o Deus que muda história, independentemente do que possa parecer que você está perdendo, você continua com tudo. E talvez você entrou aqui achando que você veio fazer uma visita à igreja, mas Deus está te chamando para entregar a sua vida para Ele, amém? Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que entende que somente Ele pode mudar a tua história, vem aqui à frente. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, vem aqui à frente, não fica com vergonha não. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a tua história. Alguém gostaria de entregar a vida para Jesus? Gostaria, Deus incomodou, eu queria chamar todos os pastores aqui. Todos os pastores aqui à frente. Eu queria que, quem puder, se ajoelhe. Nós vamos estar orando pelos impossíveis nesta noite.
nós vamos estar orando para arrependimento de pecados. Nós vamos estar orando para que, independente do lugar onde você esteja, você não deixe de dar frutos. Você continue sendo esse crente fiel. Independente das lutas, das dificuldades que te aconteceram. Eu queria que os pastores estivessem aqui estendendo as mãos sobre essas pessoas. Em nome de Jesus. Estejam aqui. Convidar a se ajoelhar, quem puder. É momento sim da gente clamar, da gente chorar, amado, sim, porque Ele está aqui. Chora, pode chorar sim, pode se derramar diante dEle, porque Ele vai colher as tuas lágrimas. Ele contempla o teu coração. Essa dor que você está passando, talvez de uma perda que você ainda não se curou, talvez de uma injustiça, sabe, de um pecado, de uma vergonha, de uma palavra dura, ou de uma enfermidade. Mas Ele está aqui. O Senhor Jesus está aqui.